Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar sobre os vários modos de produção que foram surgindo durante a história, começando pelo o que, começando explicando o que é modo de produção, que é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens, serviços, como ela utiliza, distribui e produz seus bens, seus serviços para a sua sociedade, para o seu povo e tudo mais. E daí que o modo de produção primitivo, que foi usado pelos homens das cavernas, onde eles iam e matavam animais silvestres, principalmente grandes como mamutes, e pegavam a pele e a pele, o couro e o pelo do animal, também a carne. A carne eles pegavam para se alimentar e o pelo e o couro eles pegavam para fazer suas roupas, para poder se manter aquecido. E as ferramentas dessa época eram feitas de madeiras, pedras e ossos de animais. Mas quando esses animais acabavam, tipo, eles faziam em uma área. Quando os animais dessa área acabavam, tipo, eles caçavam todos os animais dessa área, eles se mudavam de área e ficavam se mudando a área a vida inteira e por isso isso é chamado de nomadismo ou então denominando eles nômades. E agora no próximo ano de produção, que é o asiático, eles pegaram e pararam de ser nômades. Que eles começaram a trabalhar com agricultura e tudo mais. Então, eles pararam de ser nômades e começaram a produzir seus alimentos, como arroz. Eles plantavam arroz, feijão. Feijão ainda não sei, na verdade. Eu não sei quais são os alimentos plantados naquela época, e colhidos, cultivados e tudo mais, e as ferramentas também. As ferramentas utilizadas foram começadas a produzir com minérios diferentes, como cobre e ferro, que faziam seus trabalhos mais rápidos, tipo o machado de ferro cortaria a madeira mais rápido que o machado de pedra. E eles entenderam isso, começaram a minerar e tudo mais, fazer suas coisas de ferro. Daí é que o modo de produção feudal ou o feudalismo é onde tinha o rei, que era quem mandava, os, a nobreza e o clero, que eram que não pagavam imposto e quem o clero muitas vezes mandava no senhor feudal, que seria o rei do feudo. Então, o clero muitas vezes mandava o senhor feudal, confiava muito no clero e tudo mais. Então, e o povo, que era o mais explorado. Tipo, o povo era quase escravo do senhor feudal. Só que eles ganhavam roupa, moradia e alimento e eles ganhavam proteção e tudo mais. Então eles faziam uma troca, tipo, eu te dou proteção, moradia, comida, enquanto você trabalha para mim, fazendo armamento, ferramentas. Aí as ferramentas já foram se aperfeiçoando também e tudo mais. E aí não era, e a maioria dos alimentos aí era por agricultura. E daí aqui mostrando aqui, tipo, o rei tá em cima e daí a nobreza e o clero e o povo. Então, aqui eu vou tipo, aqui, o rei conseguia de tudo que o povo fabricava, o rei ficava com 50, 60%. Daí a nobreza e o clero ficavam com 20, 30% do que o povo fabricava e o povo ficava com o resto, mas como eles eram muitos mesmo, eles tinham dificuldades para tudo isso e não tinham tanta, tipo, eles não eram tão saudáveis quanto o clero e o povo, porque pois comiam bem menos e tudo mais. Tem que o modo de produção escravista, que na minha opinião foi o pior modo de produção que existiu, porque eles compravam pessoas como índios e negros que eram forçados a trabalhar em hortas, trabalhar com animais, e eles ganhavam, tipo, e eles nisso, eles ganhavam só uma roupa para uma roupa que era toda rasgada, tipo, muito velha, rasgada, daí um pouco de alimento por mês. Eles ganhavam a cada colheita, eles ganhavam um pouco, só bem pouco alimento para poder comer e por isso muitos escravos morriam e e tipo eles trabalhavam 16, 12 horas. Então, tipo, tudo que o escravo conseguia com as colheitas e com os animais, os donos, tipo,
os donos, vamos supor que os donos davam 10% dos escravos, ficavam com 30% e o resto era tudo vendido. Assim eles ganhavam muito dinheiro e tudo mais. E os países onde foi adotado esse modo de produção foi a Europa, os Estados Unidos e o Brasil. E a Ásia também foi muito adotada. E hoje em dia existe muito essa coisa da escravidão ainda. Mas aqui tem a imagem de um escravo que não obedeceu ao seu proprietário e estava sendo chicoteado pelos capangas desse proprietário, do dono dele. E daí que o próximo seria o comunismo, o modo de produção comunista ou comunismo, e o modo de produção socialista ou socialismo, que são quase a mesma coisa, só que tipo, vamos supor, o comunismo, as regras são bem menos rígidas, e ele não tinha, ele, tipo, todo mundo, tipo, tinha, vamos supor, um governante e um pedreiro. Eles tinham uma certa, tipo, no comunismo ainda tem uma certa desigualdade social, mesmo sendo pouca. Mas, e as regras são menos rígidas. Já no socialismo não tem nenhuma desigualdade social. Tipo, não importa se o seu trabalho é manual ou intelectual, você vai ganhar o mesmo tanto de salário. E os dois se reduzem a, ó, eu trabalho 8 horas por dia, todo mundo, vamos supor, tem o mesmo trabalho que eu, todo mundo trabalha 8 horas por dia. No final do mês todo mundo ganha a mesma cesta básica, com o mesmo tipo de alimento, as mesmas as mesmas roupas, não, às vezes as roupas são diferentes, mas ainda assim ganhavam as roupas, e habitação e emprego. Então não há separação entre o patrão da empresa e os empregados, eles são todos iguais, não existe diferença social entre as pessoas. E agora o modo de produção que é mais usado hoje em dia, que seria o capitalismo, que é tipo, ele é usado pelos quase todos os países do mundo hoje em dia, e ele gera muita pobreza, né? Falando dele, esse modo de produção, você tem que trabalhar para conseguir o seu seu consumo, seu, tipo, vamos supor, para sustentar sua família, você tem que trabalhar. Mas nesse modo de produção existe algo chamado, hoje em dia é chamado de mais-valia, que foi criado por Karl Marx. É, que seria, vamos supor que eu trabalho fazendo sapatos e por dia eu produzo, eu ganho R$ 30. Mas no total que eu produzo de, tipo, o tanto de sapato que eu produzo por dia dá um lucro de R$ 150. Então eu estou pagando R$ 120, ou às vezes até mais, fazendo meu patrão que já é rico ficar ainda mais rico e eu que sou pobre ficar mais pobre, cansado e tudo mais. E o problema desse sistema é que não tem como você deixar o emprego, pois se você deixar o emprego, você não vai ter como pagar seus impostos, entre outras contas, daí você não vai ter como comprar comprar comida para sustentar sua família, roupa, pagar sua casa e tudo mais, daí você não vai ter como sustentar. E aqui uma pirâmide explicando bem não tô achando ela aqui, mas é, principalmente isso, a pirâmide mostrava um tipo, o governante, a igreja e a polícia no topo. Daí que são quem manda. Tipo, se você tentar fazer revolução, eles já vão querer barrar e tudo mais, eles roubam seu dinheiro um monte, eles enganam você um monte. Daí tem os patrões, as pessoas ricas, os donos de empresas, que são aqueles que ficam fazendo festas e tudo mais, que não trabalham. E daí tem o povo trabalhador, que são os pobres e a classe média, que trabalha, só que ganha pouco dinheiro, ainda pouco dinheiro, pouquíssimo mesmo, para sustentar sua família, assim, passando por muitas dificuldades. E o modo de produção mais-valia, eu expliquei o mais-valia já, então é praticamente isso. E eu quero pedir desculpa, que eu sei que o meu microfone está com um chiado estranho, mas eu não, vai atrapalhar um pouco, eu peço desculpas. E se quiserem ler o que vai estar escrito nos modos de produções, vocês podem pausar o vídeo para ler, que vai ficar melhor.
aqui comigo falando e vocês lendo vai perder um pouco a concentração. E é praticamente isso. Obrigado por assistir, obrigado por assistir esse vídeo e tchau.